Jeremias 29, 11. A palavra de Deus, ela diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os desportei, diz o Senhor. Pai, que a Tua palavra venha falar ao nosso coração nessa noite. Lembramos dos nossos irmãos ao redor do mundo que precisam se esconder para ouvir o Evangelho. Que haja um avivamento sobre toda a carne nessa terra. A começar pelo nosso país, que venhamos viver o Evangelho, na essência do Evangelho, na graça maravilhosa de Jesus. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é um texto que muitas das vezes ele é usado de uma forma incorreta. A gente pode falar o seguinte: olha, o projeto de Deus é que você prospere. E realmente é a verdade, o projeto de Deus é que você prospere. Porque os planos de Deus, o texto é muito claro, os planos de Deus sabe, os planos que eu tenho a seu respeito, são planos de fazê-lo prosperar, e não de causar dano. Porque quando Deus colocou o homem na terra, Deus colocou um jardim, um paraíso. A visão de Deus para você e para mim é um jardim, é um paraíso. Porque quando Deus pensou em você, pensou em mim, Ele pensou num paraíso. Amém? Pensou no melhor. Quando Ele criou Adão, depois quando Ele retira parte e faz a mulher, a Bíblia diz que Adão ficou encantado, porque ela era belíssima aos seus olhos. O plano de Deus sempre foi o melhor para o homem. Não é verdade? Quando você está... Eu gosto muito de laranja, uma laranja Bahia, uma laranja pera. A Bahia tem menos semente, né? A pera tem semente demais, né? Estava até pensando em fazer uma campanha agora, nós vamos ter dia 5, né? O aniversário da igreja. Vou comprar um monte de laranja pera e nós vamos dar de graça. Aí você vai pagar pelos caroços. Você paga um saco de laranja numa laranja. Mas, às vezes eu pego uma laranja, eu começo a ver como Deus caprichou naquela fruta, né? Não é verdade? Tantas frutas saborosas, tantas comidas maravilhosas, que Deus fez tudo isso porque Ele pensou em nós. É por isso que quando a gente lê a palavra e diz: eu sei os planos que eu tenho a seu respeito, são planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos, planos de dar a você esperança em um futuro. Mas se eu ler só esse versículo, nesse contexto, eu tirar o contexto fora, aí você não vai entender. Porque se você pegar Jeremias, o povo estava sendo levado cativo para a Babilônia. O reino do norte já tinha sido levado todo cativo, e os utensílios do templo tinham sido levados. Então, nesse contexto é que Deus está falando isso. Aí se você pegar o capítulo 28, aí chega um falso profeta chamado Ananias. Ou melhor, ele era um profeta, mas ele começa a falar aquilo que o povo queria ouvir. E Ananias diz o seguinte: olha, Deus vai quebrar o jugo. Aí o pessoal, glória a Deus, que às vezes nós estamos indo atrás dessas pessoas, né? Pessoas que agradam os nossos ouvidos. Gente, você vai num evento que tem profecia, às vezes a profecia, o cara vai dar profecia, só coisa boa, né? Carro novo, casa nova. Aí você já viu algum pregador que só dá cajadada? Ou seja, conserta a sua vida, deixa de adulterar, para de fazer isso. Não dá ibope. Mas falar de coisa boa, o pessoal quer coisa boa, mesmo sendo enganado. As pessoas gostam de ouvir coisas que agradam aos seus ouvidos. E Ananias, ele chega e fala o seguinte: olha, em 2 anos, os utensílios do templo vão voltar, o rei Joaquim vai voltar, tudo vai ser restaurado. Aí o povo, glória a Deus, aleluia. E Jeremias estava ali, e Jeremias falou: você é profeta, você falou, então é verdade. Aí depois Deus
chega para Jeremias e fala: Jeremias, o negócio não é nada desse jeito. 70 anos de cativeiro. Uau! Sejam submissos no cativeiro. Tudo que Ananias falou, Jeremias recebeu a palavra diferente. E queridos, e aí para o profeta que fala enganosamente, aí é que vem a justiça de Deus. Olha o que capítulo 28, versículo 15. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias: escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas a si mesmo você persuadiu essa nação a confiar em mentiras. Por isso assim diz o Senhor: vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. Por isso que ser profeta de Deus é muito sério. Nós só podemos falar aquilo que Deus falou. Nós não podemos falar aquilo que Deus não disse. É por isso, queridos, que nós nos apegamos a esse livro, a Bíblia. O que a Bíblia diz, nós falamos. Aqui nesse púlpito você sempre vai ouvir a palavra. Porque nós cremos que nós temos que ser fiéis àquilo que Deus falou. Se Deus não falou, nós não falamos. Você não vai encontrar aqui um pastor pregando com outro livro: olha, eu tive uma revelação, Deus me deu isso e eu vou te passar o que Deus falou comigo. Não. A revelação nossa está aqui, ó, na Bíblia. Pode ser o cara mais inteligente de Bíblia, pode ser o cara que mais vai no monte, mais está orando. A nossa única regra de fé é a palavra de Deus. Nós não nos movemos fora desse livro. É assim que tem que ser. Por isso, cuidado aonde você está indo e quem você está ouvindo. Na nossa igreja nós primamos muito por isso, pela qualidade da pregação, pela palavra. Nós não queremos que você seja enganado, porque eu sei que eu vou prestar contas a Deus quando eu chegar lá no céu. Amém? Vocês vão estar todo mundo me esperando, falando: pastor, mas você demorou, hein? Glória a Deus, né? A obra é grande, né? Mas quando eu chegar lá no céu, o rebanho todo reunido, eu vou prestar contas a Deus, daquilo que eu falei e daquilo que eu não falei. É por isso que nós primamos pela palavra. E aí Jeremias, ele fala sobre os planos de Deus, e uma das coisas que nós temos que entender, se eu e você, se nós queremos prosperar, primeiro, nós temos que suportar pacientemente o tempo de provação. Você tem que suportar, gente. Às vezes Deus, Ele permite certas coisas, como o povo de Israel foi para o cativeiro, porque Deus tinha um projeto naquele lugar. Deus não dá ponto sem nó. Deus, Ele já tem toda a história preparada. Uma grande certeza nossa, os cristãos, é que o final da história já está escrito. Apocalipse. Nós sabemos como vai terminar. É por isso que o pessoal está preocupado: pastor, vai ter a terceira guerra mundial, Israel está bombardeando o Irã está bombardeando Israel, o mundo vai entrar na terceira guerra mundial, é a volta de Jesus. Meu irmão, não se preocupa com isso não. Já está tudo escrito em Apocalipse. E o que está escrito é que a igreja é vencedora. É que nós somos mais do que vencedores. Então nós podemos ficar tranquilos, firmes na palavra e sabendo que nós já vencemos a batalha. Amém? Já vencemos. A Bíblia diz que o inimigo está debaixo dos nossos pés. Talvez você fale: pastor, o diabo está atacando lá em casa. Meu irmão, ele é um derrotado. Não se preocupa não. Se firma na palavra de Deus. Nós temos que fazer igual o Jó, né? Jó, ele, no capítulo 2, versículo 10, ele diz assim: nós aceitamos o bom de Deus, não podemos também receber a correção de Deus? Nós temos que entender que às vezes Deus está nos corrigindo, porque nós somos filhos, sem reclamar. E a gente tem que aprender a influenciar. Uma certa ocasião, uma pessoa me procurou e ela falou: pastor, eu estou num ambiente de trabalho que o pessoal é muito mundano. O pessoal bebe muito, o pessoal é jogo, é pornografia. Eu quero ser transferido, ora para mim ser transferido. Eu falei assim: meu irmão, Deus te colocou lá para você influenciar o ambiente que você está. Nós somos agentes de transformação. Uma pitada de sal tempera uma panela de feijão, não é?
Se eu jogar 1 quilo de sal dentro da panela, estraga o feijão, né? Se eu levar a igreja toda lá para dentro do ambiente de trabalho, eu estrago o ambiente de trabalho. Mas você é a pitada de sal, você é a luz na escuridão. Então, aonde você está, não reclame, só adore, como Jó adorou. Jeremias, capítulo 29, versículo 7, fala sobre isso, e Lucas, no capítulo 6, Jesus, ele fala sobre isso, que nós temos que aprender a influenciar e a estar exercendo o Evangelho aonde nós estamos. Queridos, os tempos difíceis, eles são destinados ao nosso benefício, é onde nós mais crescemos. Como eu falei, a igreja perseguida no Irã, ela cresce e muito. A igreja na China, a China hoje tem mais evangélico que o Brasil, sabia disso? A Índia tem mais evangélico que o Brasil. A maioria hindu, a maioria ateu, como na China, mas a igreja que se reúne nas casas, ela é gigante. Na China, na Índia, no Irã, em um ambiente de perseguição. Porque no ambiente de perseguição é igual uma peneira, né? Só fica quem é mesmo crente. Porque se passar peneira na igreja do Brasil, o censo saiu falando que são mais de 30%, não fica 10%. Não fica. Se passar peneira e pegar dizimista, então. A igreja é isso, gente. Às vezes nós estamos, eu sou cristão. Até todo mundo fala isso, mas cristão é quem segue a Cristo, é quem cumpre os mandamentos, é quem é discípulo de Jesus. Se você não segue, se você não faz, você não é cristão, você é um amigo, e os amigos não são filhos. O céu é destinado aos filhos de Deus. Deus vai buscar a sua família, que é a igreja. Então cuidado com isso. Quando nós, num tempo difícil, o que ele fala? Vocês invocarão. Olha, invocar significa confiar. 2 Timóteo 1,12, Guilherme, dá para colocar aí? 2 Timóteo 1,12 e depois Romanos 10. Dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, dignando-me ao ministério. Isso é Paulo, no meio das provações. Romanos 10, 11 e 13. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, não há diferença entre judeus e grego, porque o mesmo Senhor de todos abençoa generosamente todos os que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí, queridos, Deus ele tem um plano, que é que eu e você prosperemos. E para você prosperar, 3 coisas eu separei aqui rapidamente para a gente viver esse melhor de Deus. Primeiro, Oséias 4:6. Oséias 4:6 diz que o meu povo perece por falta de, do quê? Conhecimento. Meu irmão, olha, as pessoas têm rejeitado o conhecimento, rejeitado a palavra de Deus. Como eu disse, nós nos tornamos um ambiente gospel, mas não um ambiente de pessoas que conhecem ao Senhor. Se eu perguntar aqui, quem sabe citar os 10 mandamentos, não vou perguntar, nem vou pedir para você levantar a mão. A gente fica assustado. A maioria da igreja não sabe os 10 mandamentos. Se eu perguntar os 12 nomes das filhos das tribos de Israel, a maioria não sabe. Se pedir para debate bíblico, se fizer aqui um debate bíblico ou de versículo, os embaixadores mensageiros vão ganhar de todo mundo. Os crentes velhos vão ficar, se falar assim, Oséias 4:6, o pessoal, Oséias... Fala, Naum, isso ali é um nome de Bíblia? Não temos conhecimento, e o povo perece porque não conhece a palavra, porque não lê a Bíblia. Gente, olha, na Bíblia tem receita para emagrecer. É, pastor? É, tem receita para emagrecer. Aonde? Vai ler, que você vai achar. Te garanto, se ler, você vai achar. Tem receita para ficar rico. Aonde, pastor? Vai ler que você vai achar. Olha, nós fizemos um jantar de negócio segunda-feira, nós tivemos mais de 70 empreendedores, alguns da igreja, outros de fora, e nós trouxemos um empresário para falar, para os empreendedores,
E você sabe o que eu observo nos homens de negócio que têm prosperado? Conhecimento da palavra. Por que que hoje você vê Israel, é uma tirinha de terra. Você pega o Irã, um negócio gigante. Israel entrou com 200 bombardeiros F-35 dentro de Teherã. Arrasou a capital do Irã. Como isso, pastor? Um paísinho desse tamanhozinho que tem 70 anos. Conhece a palavra de Deus. Quem conhece a palavra não é envergonhado. Sabia disso? E o judeu fez um negócio incrível. O americano desenvolveu o caça F-35, é o caça mais moderno e letal. Eles pegaram o caça americano, deram uma roupagem, se tornou 10 vezes mais combativo do que o modelo original. De onde sai tudo isso? Você usa celular todo dia, você usa aplicativo que o judeu fez, que inventou. Conhece a palavra de Deus, princípios de sabedoria, provérbios, eclesiastes, você vai entender. Interessante que provérbio tem 31 capítulos, um para cada dia. O mês tem 31 dias, né? Tem mês que tem 28, aí você deixa de ler 3, né? É porque o mês 31 é sempre, o 31 é para mulher, né? Mulher virtuosa, quem a encontrará, né? Aí fala, seu valor é sédia de diamantes, né? Seu marido descansa, né? Porque sua mulher está trabalhando, né? Tem marido que fala, amor, hoje é dia 31, você já leu o texto, né? Por isso que eu estou falando, maridos, tenha sabedoria. O mês que tem 31, senta a esposa, pega provérbios, leia, medita cada versículo. Fala, amor. Aí no final você ora, Senhor, eu quero uma mulher transformada. Ela vai no retiro, ela vai ouvir a palavra. Gente, mas para o homem, pastor, o homem é o resto da Bíblia, que tem que ler toda, né? Mas, está vendo, Deus ele caprichou, a mulher é interessante que no Velho Testamento, a Bíblia diz que a mulher edifica a casa, no Novo Testamento fala que ela santifica. O poder da mulher dentro de casa é único, não é verdade? Glória a Deus pela vida das mulheres, né? Mas, primeira coisa, conhecimento da palavra de Deus. Você quer prosperar? Palavra de Deus. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Segundo, motivação correta. Provérbios 21, 2, Gui, por favor. Provérbios 21, versículo 2. Todos os caminhos do homem lhe parecem certos, mas o Senhor avalia o coração. Olha, Deus, Ele sabe o que está no nosso coração. Às vezes a intenção é totalmente diferente do que está falando. Por isso é que tem que tomar cuidado. E qual é a motivação sua para prosperar? Qual é a sua motivação? Até na questão, hoje no discipulado, nossa igreja é uma igreja que vive o discipulado, nós trabalhamos muito o discipulado, e hoje no meu grupo de discipulado a gente estava falando justamente sobre a motivação correta na paternidade, que é servir. Ou seja, os nossos filhos têm que aprender a servir. E a gente estava discutindo isso, eu falei, gente, quando uma criança joga o lixo na rua, ela está fazendo o quê? Ela está pensando nela, eu estou me livrando do meu problema. Mas ela está criando um problema no meio ambiente, um problema para o vizinho, vai entupir a rede de esgoto, vai contaminar os rios, o mangue, o mar. Ou seja, nós vivemos uma geração que não quer servir. Começa com detalhes, é um lixo que você joga no chão. E a gente olha isso até pela igreja, né? Termina o culto, copo d'água para tudo quanto é lado. O que alguém está pensando? Que tem um anjo, pastor, tem um anjo que faz a limpeza da igreja de asa, né, grandona, que passa. Não tem não, gente. Tem um anjo, mas não tem essas asas todas não. Entendeu? Então, queridos, a motivação, nós temos que ensinar as pessoas a motivação correta. Nós estamos aqui para servir. Igreja é lugar de servir e não ser visto. E Jesus deixou isso claro lá em Marcos 10, quando 2 discípulos chegam e falam, olha, as mães começam, né? Toda mãe quer promover o filho, né? Sempre assim, né? Ah, meu filho aprendeu a andar rápido, meu filho é mais bonito, meu filho é inteligente. É assim, né? E as mães, Jesus, olha, põe uma à direita e outra à esquerda. Aí Jesus falou, quem quer ser o primeiro tem que ser servo. O reino é serviço, queridos. Jeremias 17, 10.
Olha o que a palavra de Deus fala para nós em Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Gente, a sua mulher não te examina, apesar dela saber quem é você. Que se tem alguém que conhece, nos conhece, são as nossas esposas, as nossas mães, mas ela não consegue examinar como Deus examina. Às vezes nós não prosperamos nessa terra, porque a nossa conduta, o nosso coração não está alinhado ao coração de Deus. E o salmista no Salmo 37 diz: deleita-te no Senhor, agrada ao Senhor, e Ele lhe concederá os desejos do seu coração. Coisa fantástica, né? E por último, buscai primeiro o reino de Deus. Mateus capítulo 6, Jesus fala das vicissitudes da vida. O que são isso? Comer, beber, dormir. E Jesus, ele falando sobre tudo isso, sobre as nossas necessidades. Eu e você, nós temos necessidades, não é verdade? E às vezes nós, na busca de coisas que não são necessidades, mas são desejos, nós temos que aprender a diferenciar necessidade de desejo. O que é necessidade? Uma roupa, não é? Uma camisa, uma calça, um tênis, um sapato. O que é desejo? O jacarezinho aqui do lado, não é? Esse é o desejo. Necessidade, um transporte para ir trabalhar. Necessidade, qual é o desejo? Um carro elétrico com ar-condicionado. A Bíblia diz que Deus vai suprir as nossas necessidades, mas às vezes os nossos desejos, eles são tão loucos e tão grandes. Abre o seu guarda-roupa, chega em casa hoje e veja, tem necessidade ou tem desejo lá dentro? Tem coisa que você nunca usou. Você comprou um sapato com dinheiro que você não tinha, fez crédito. Porque se você comprou no crédito, é porque você não tinha o dinheiro. Para agradar pessoas que você nem conhece, né? Para andar com a marca. Uma vez eu fui num aniversário, eu era bem jovem, e a menina, eu não sei se foi por falta de cuidado, ou se ela fez mesmo, ela deixou a etiqueta com o preço do vestido. E ela estava andando com um preço bem grande, era caro o vestido, né? Aí eu falei, cara, será que ela está querendo ostentar o preço ou ela errou na etiqueta? Nós queremos às vezes ostentar, né? Aí para ostentar às vezes nós agimos de forma incorreta. Gente, se você não pode comprar o jacaré, não compra falsificado não. Porque o jacaré falso quer dizer que alguém roubou a marca de alguém. E você é receptador de marca roubada. Não parece ser sério, parece que não é sério, mas é sério essas coisas. É por isso que às vezes a gente não prospera, é por isso que às vezes a gente não avança na vida financeira, não avança no melhor de Deus, porque nós queremos ser aquilo que Deus ainda não separou para nós. Ele tem planos de nos fazer prosperar. O texto diz, olha, eu sei os planos de vocês. Por que Israel foi para o cativeiro? Porque desobedeceram e desonraram o nome do Senhor. E queridos, eu conheço pessoas que estão há 20, 30 anos no cativeiro. Se converteram, aceitaram Jesus, faz parte da igreja do Senhor, são povo do Senhor, mas estão no cativeiro. O povo de Israel era o povo de Deus, chamado povo meu. E ele diz, eu te transportei debaixo das minhas asas. Povo escolhido, amado, mas estava no cativeiro. E tem crente do mesmo jeito, se converteu, está salvo, mas continua no cativeiro, financeiro, emocional, e Deus falando, eu tenho planos de te fazer prosperar. O que falta? Se alinhar à vontade de Deus. É por isso que Jesus, ele dá a receita, buscai primeiro o reino de Deus. Você está buscando o reino de Deus ou o seu reino? E o texto é claro, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E é interessante que ele fala algo que nós não olhamos. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando você traz Deus para o seu casamento, quando você traz Deus para a sua família, quando você traz Deus para o seu negócio, Ele vai te fazer prosperar. As outras coisas virão. Tudo virá.
porque Ele é fiel em cumprir o que Ele prometeu. Amém? Quero orar. E talvez você esteja... Enquanto isso, o time do louvor pode subir, hein? Tocaram bem, hein? Muito bom, hein? Rebeca está com um português perfeito, né? Como é que pode, né? Eu queria aprender o inglês igual ela aprendeu o português, parece que foi osmose. Como é que pode, rapaz? Eu acho massa é o sotaque dela, né? Aquele sotaque massa, né? Mas, queridos, nós podemos, e Deus quer que eu e você, que nós desfrutemos o melhor dessa terra. Deus quer isso para você. E como eu disse na palavra de Deus, às vezes você está no cativeiro, porque você esqueceu os princípios de Deus. E aqui nós estamos no tempo de alinhar a sua vontade à vontade de Deus. Às vezes nós queremos que a nossa vontade seja feita, né? Queridos, Deus não vai se moldar à sua vontade. É nós que nos moldamos a Deus. Deus, Ele continua lá, Ele é amor, Ele continua sendo Deus. Você pode espernear, você pode fazer o que for, de eternidade a eternidade Ele é Deus, Ele continua lá. Às vezes nós estamos sendo aquele filho, né, rabugento, aquele filho, aí Deus falou, 70 anos de cativeiro, pronto. Mas lá vocês me invocarão e eu vou te ouvir. E às vezes nós estamos no cativeiro porque nós estamos sendo rebeldes. Estamos retendo. Às vezes fala, pastor, mas eu tentou do seu jeito. Mas o jeito de Deus é o jeito certo. Quando nós buscamos a Deus pelas intenções corretas, pela motivação certa, Ele abre as portas sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Tudo é uma questão de decisão. Deus não vai se moldar a você. É você que se molda a Deus. Você entende isso? Feche os seus olhos agora e fala com Ele. Fala, Senhor, eu quero a Tua vontade. Eu quero. E eu sei que os Teus planos, eles são planos de me fazer prosperar. Um plano de não me causar dano, de dar esperança e um futuro. Deus tem o melhor. E Ele quer. Como Ele levou o povo de Israel para o cativeiro, para o povo ouvir Deus. Porque fora do cativeiro o povo não ouvia Deus. E às vezes Deus está falando, os profetas falam, as pessoas falam, mas nós não ouvimos. Aí Deus nos leva para o cativeiro. Aí Deus nos leva para lugares, para que a gente possa parar para ouvir. Já ouvi muitas pessoas no hospital falando, pastor, eu ouvi Deus. Ouviu na enfermidade. Eu ouvi Deus no acidente, eu ouvi Deus. Às vezes nós precisamos de algo que nos paralise para que nós venhamos a ouvir Deus. Mas o amor de Deus, Ele é tão grande que mesmo assim Ele nos alcança. Mas o nosso Deus é o Deus que não quer te causar dano. É por isso que Ele fala, vem, não fica dando volta, não seja rebelde, não faça pirraça. A forma de Deus lidar com os pirracentos é a Babilônia. É onde Deus leva para o cativeiro. Esse é o tempo de você se alinhar à vontade de Deus. Não deixa para depois. Tudo pode esperar. Mas a vontade de Deus, ela é soberana. Como eu disse, de eternidade a eternidade Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Você vai passar, eu vou passar, mas Deus vai continuar sendo Deus. A Babilônia passou, Israel prevaleceu, Deus cumpriu a promessa. Deus ajuntou Israel de novo. Depois Israel não entendeu a palavra. Jesus veio, Israel não recebeu. Aí Deus os espalhou de novo. E Deus cumpre novamente a promessa e junta Israel naquele lugar. Só que é um povo obstinado. A maior parada gay do Oriente Médio é em Tel Aviv. Sabia? Aí o que acontece? Deus permitiu que bombas caíssem sobre Tel Aviv. Pela primeira vez não vai ter a parada.
Deus fala. Aqui, ó. Os profetas continuam falando, mas o povo não ouve. Aí o que Deus faz? Manda Babilônia. Babilônia de novo. Para que o povo acorda, para que Israel acorde. Deus quer que eu e você nós acordemos. É tempo de acordar. Espírito Santo de Deus, obrigado pela palavra. Que venhamos, ó Pai, ouvir a palavra e guardá-la no nosso coração. Que venhamos, ó Pai, a não ser obstinados, rebeldes, mas que venhamos te amar, Senhor. Que venhamos honrar o teu nome. Que venhamos te buscar, agradar e fazer tudo aquilo que honre e dignifique o teu santo nome. Te agradeço, Jesus, pelo que o Senhor fez por nós na cruz. Mesmo não havendo mérito, o Senhor tem nos amado muito. E eu oro no teu precioso nome, Jesus. Amém. Glória a Deus.